Dona Ema, a senhora é sobrinha do padre Kerley e a senhora ia lá em Buíque quando a senhora era criança. Era assim, criança e também na época de jovem, na época de que eu estudei em Caruaru. Ele foi quem cuidou assim, quando eu ficar em Caruaru estudando, eu passei 8 anos no Sagrado Coração, interna. Eu vinha para casa, mas sempre, as férias a gente sempre passava lá, na casa do padre. Eu, Luísa, também que é a sobrinha, Luísa Kerley, que agora a gente está tendo até o lançamento de um livro dela contando essa história. Ah, que maravilha. Mas ela fala do padre, mas conta coisa. Então ela contou a história dela. Sim. E dos meus avós que vinham da Alemanha, essa história toda, né? E ele falava de Simples para a senhora? A senhora perguntava Não, a sobre gente Simples? perguntava, porque naquele tempo a gente tinha algumas noções, né? Assim, de sempre, a gente jovem, né? Não se ligava muito, né? Ia para casa do padre, mas a gente não se ligava. Sabia que o povo falava, um outro ele dizia, vocês vão saber depois. Ele não falava nada, né? E depois a gente foi pesquisando e vendo na realidade e frequentando aí em Simbra, aí a gente vai, e assim, a gente, como criança naquela época, nós fui no colégio de freira, né? Eu estudei com as beneditinas, né? Luísa também estudou com irmãs, e a gente já tinha essa curiosidade e tinha, assim, a educação sempre. Meu pai, ele era um alemão muito trabalhador. Como era o nome do pai da João senhora? Kerley. João Kerley. Kerley. Quando ele veio com os pais da Alemanha, né? Sim. Então ele não era assim de igreja, mas minha mãe era uma professora, era talhada, e ela assim, alimentava, ensinava a gente, né? A religião, e a gente, quando ia para Buíque, aí quer dizer, junto com o padre lá, eu arrumei muito aquele altar de Buíque, em Araripina também tinha o padre Luiz Kerley, né? Irmão do padre José, né? Então isso eu participei muito como criança e depois como jovem. A gente sempre tinha essa intimidade, assim, na casa do padre, a sobrinha do padre quando chegava em Buíque. Então eu lembro naquela que tinha de uma difusora naquele tempo a gente chamava, né, que era lá no primeiro andar e o padre fazia aquelas homilias, né, ele falava sempre sobre protestantismo, essas coisas. Então essas coisas tudo eu lembro da época que eu passava lá. Foi uma época muito boa na vida da gente. Eu, Luísa, Lula, João Bosco também participou, né? Assim, os sobrinhos, ele sempre acolhia a gente na casa dela. Peta, né, que tinha, Marlene, né? Tudo sempre acolhia. Então, quando o padre José adoeceu, a gente viu assim, foi de repente, né? Porque ele adoeceu e em pouco tempo ele faleceu, né? Meu pai faleceu na casa do padre José, ele foi quem cuidou. Meu pai teve um câncer de intestino e ele foi quem cuidou, foi quem encaminhou para Recife, depois ele veio e morreu na casa de padre José. O padre José acompanhou ele até Serra Talhada, um dia desceu, mas não, depois veio embora, né? Veio para Curitiba. Então a família sempre, assim, a Serra Talhada, a gente sempre teve essa convivência com ele, com o Sim. padre José. E ele falava, ele não contava nada de símbolo. Ele apenas dava conselho como era que a gente devia fazer, porque quando meu pai morreu, a gente ficou com algumas coisas. E a gente não tinha essa ideia que minha mãe não era assim, quem administrava a propriedade que ele tinha, né? Então o padre José orientou muita gente depois que nós ficamos, né, depois que ele partiu, meu pai partiu. Padre Luiz também, Padre Luiz não, Luiz que era irmão do meu pai. Era João, Luiz e Afonso. Afonso era da Paraíba, né? Pronto, agora nesse lançamento do livro nós tivemos esse encontro na casa de Luísa, que ela mora em Gravatar. Foi assim, uma coisa muito bonita da família, mais de 40 pessoas, tudo da mesma família, né? Os sobrinhos, os filhos de Tia Afonso, os filhos de Tio Luiz. Então a gente foi uma festa muito boa e ele teve esse lançamento desse livro, a história dos alemães em Serra Talhada, né? Então é uma história muito bonita, porque eles quase começaram Serra Talhada, né? Meus avós vieram, depois tiveram que voltar, quando o Hitler assumiu, eles vieram depois quando terminou a Primeira Guerra, né? Então quando o Hitler assumiu, eles tiveram que voltar porque lá eles tinham bens. E hoje eles ainda têm, eles conservam algumas coisas. Minha irmã, que tem coragem de viajar, ela foi lá umas 3 vezes, entendeu? Isso,
E assim, foi uma infância muito boa assim, das sobrinhas do padre Kelly. Que a gente sempre ia para lá e era, naquela época, a sobrinha do padre. Agora ele conversava muito, a gente ainda jovem, mas ele assim, orientou muita gente na parte religiosa e também na parte de algumas coisas, porque meu pai era um alemão trabalhador, os três que vieram para o Brasil, eles ficaram. E eles, assim, trabalharam muito, adquiriram muitos bens, né? E hoje a gente conserva ainda muita coisa, mas assim, eu tenho essa lembrança muito boa, porque eu ia para Buíque e a gente conversava, eu e meu esposo. Eu e Fernanda, a gente tentava ficar até 2 horas da manhã conversando com o papel. Mas ele nunca falou, a gente perguntava e ele não dizia nada. Não, depois vocês vão saber. Né? Então a senhora via quando chegava gente lá para ele atender? As pessoas doentes, ele passava medicamento, eu até me admirava. Quando eu fui crescendo, eu ficava admirada. Como é? Porque ele terminou medicina em Munique, né? Sim. Aquele, né? Então eu ficava admirada como era que ele recebia aquele medicamento, né? Então ele tratava as pessoas, às vezes chegava gente que era um exorcismo, que hoje se chama de exorcismo, que naquela época a gente nem sabia, né? Então, aí ele botava lá no quarto, e assim com o cordão de São Francisco, ele rezava, batia, era aquela assim, né? E quantas pessoas eu vi em Buíque saírem curadas com orações que o Padre José fazia naquela época, né? Muito, eu vi gente de São Paulo dando testemunho. Agora mesmo, a penúltima vez que eu fui em Buíque, estava um casal com a filha também dando testemunho de cura, que eles pediram a Padre José, essa criança foi curada. Então eu vi muita coisa dentro da casa do Padre José, assim, que ele, bora, 9 horas, vamos, é hora de sentar um pouquinho para lanchar, 3 horas da tarde, vamos tomar um cafezinho, até que esse cafezinho de hoje eu tenho, assim, eu estava dizendo às meninas, 3 horas da tarde eu tenho um cafezinho lá em casa, eu estou engordando, porque eu tomo sempre esse cafezinho com alguma coisa, que aí foi do tempo lá na casa do Padre José, entendeu? Então muita coisa, eu naquela época ainda como criança e jovem, não é? Não entendia, e hoje eu estou entendendo. Agora, de Simbra, eu conversava muito, porque eu me lembro naquela época, meu pai, assim, Padre Luiz foi quem? Padre Luiz Kerr, o irmão do Padre José, ele foi para Araripina, né? Então, para Araripina também a gente ia. E lá eles compraram uma propriedade, meus avós quando vieram, meu avô não queria ficar numa propriedade, eles ficaram em São Gonçalo, perto de Araripina. Depois minha avó adoeceu, eles vieram para Serra Talhada, então morando, compraram outra propriedade Serra Talhada, que é onde tem o açude Borborema, onde eu nasci, entendeu? E lá, assim, eu lembro também que em Araripina, Padre Luiz também, ele acolhia muita gente. Tinha Maria Cordeiro, naquela época tinha aquelas pessoas já de idade, jovens de idade, que ficavam na casa do padre administrando, né? Sim. Então Maria Cordeiro era quem ficava, a gente chegava também na casa do Padre Luiz, era uma festa, fazia uma festa. Eu lembro que chegava bispo, padres, eles apresentavam, aqui é a sobrinha do Padre Luiz, entendeu? E o Padre Luiz foi um padre que trabalhou muito, assim, junto lá em Araripina, é um padre que ainda hoje eles têm. E ele falava de Simples, Padre Luiz? Padre Luiz falava também das notícias, não dava notícia a gente não, entendeu? Ele não dava umas notícias de cima. De Serra Talhada ninguém sabia, né? Nem essa história de cima. Porque Padre José também teve em Serra Talhada muito tempo, né? E também porque Padre José cuidou de Lampião, uma época que ele teve um balaço na perna e por isso... Foi. Foi. Padre José quer lhe atender o Lampião. Atendeu. E por isso, dentro da igreja, ele foi até discriminado. Porque ele dava assistência a qualquer um. Ele atendeu o Lampião em Buíque? Não, ele atendeu o Lampião em Serra Talhada, ele fugindo para Triunfo, porque ele teve um problema de um balaço, fugindo para Triunfo, e Padre José foi quem deu a cobertura. Levou um tiro na perna. Um tiro na perna, é. Aí, é assim, ele foi vigário de Serra Talhada há muito tempo. A igreja de Serra Talhada hoje ele trouxe, não sei se foi de Salgueiro, porque ele também passou por Salgueiro, passou Salgueiro, Floresta. Em Floresta quase que ele sai corrido, mas ele não saiu, o delegado marcou a hora dele sair, mas ele não saiu. Ele ficou lá também, era questão de briga de família, em Floresta, né?
Então, depois ele veio para Serra Talhada, né? Ficou em Serra Talhada um bom tempo. A igreja de Serra Talhada foi ele, eu tenho uma foto, Padre José, Padre Jesus, que foi o padre que ficou, foram os fundadores dessa igreja, de Serra Talhada. Agora, em Serra Talhada, assim, a igreja também não dá, entendeu? Ele não é. Sim, Não muito reconhecido, né? Não, mas tem muita gente assim que ela foi sobrinho de gente que já faleceu, que fala no caso de José, e ele curou muita gente de Serra Talhada. Ele também lá ele já recebeu esse medicamento. Ele era muito amigo de Frei Damião, né? Frei Damião, era. Lembro Frei Damião em Buíque, que ele abria a porta e dizia, ó meu filho, dorme aqui no chão, tá vendo? Tem a cama para Frei Damião dormir, mas ele não dorme, ele dorme aqui. Né? Ele sempre se hospedava lá. Né? E assim, eu lembro de muita coisa. Eu tenho minha prima, Luísa, eu vou trazer ela aqui para ela conversar com você também. Ela do livro, ela Traga, sabe vai ser uma também de muita alegria. história, porque ela é muito detalhista. Sim. Eu sei assim de muita coisa dentro de você, mas agora a Luísa sabe muita coisa. Eu vou trazer ela aqui para conversar com você. Vou ficar esperando essa E eu visita. agora que eu tinha muita vontade de vir conhecer para saber mais assim, né? E Luísa também, né? Agora eu vou começar também a escrever o meu livro, eu vou começar com minha história. Né? Escreva. E Luísa já tem também. Aí né, no livro dela, é porque o livro dela também deu para nada, porque ele está muito caro, né? Para se fazer. Para fazer, A filha dela foi quem tomou mais à frente, os filhos tomaram. E ela fez essa festa, assim, foi o aniversário dela de 85 anos, que eu já tenho 86, eu sou mais velha que ela, um ano. Ah, senhora, eu pensei que a senhora tem uns 65. Tem 86. Vixe, graças a Deus, tá conservadíssima, viu? Não é? E assim, Cabeça ótima. o que ele me ensinaram foi trabalhar. Meu pai foi um alemão trabalhador, só me ensinou a trabalhar. Eu tenho uma escola em Serra Talhada, já está arrendada, entendeu? Meu pai foi eu trabalhava na feira vendendo coisa, meu pai foi de Araripina para Serra Talhada. E Padre Luiz também ajudou muito. A gente tinha uma mineração, depois a gente vendeu a mineração. E Padre José também ele orientava a gente, entendeu? Eu